E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ENAD, esta prova aqui que eu tive que perder um domingo da minha vida para fazer. Sim, vou contar um pouquinho pra vocês como é, porque eu postei lá no meu Instagram, meu Stories, que eu ia estar fazendo o ENAD, né, no dia 27 de novembro, que foi um domingo, e aí várias pessoas estavam com dúvidas, acabou que eu abri uma caixinha de perguntas e vou responder tudo hoje com vocês. Então esse vídeo ele vai ficar um pouquinho longo, já aviso aqui, mas ele vai estar recheado de informações. Nesse vídeo eu vou contar o que é o ENAD, como funciona, vou tirar as dúvidas que vocês mandaram lá do Instagram, vou mostrar também algumas questões que eu respondi dessa prova, porque ela tem questões dissertativas, sim, tem questões para escrever, e eu vou contar para vocês o que eu escrevi em algumas delas. E também eu vi que saiu o gabarito dessa prova, então eu vou corrigir a minha prova com vocês aqui. Então assim, esse vídeo vai ser longo, mas vai estar recheado de informações e vocês vão ver o meu desempenho nessa prova. Eu já aviso que eu não estudei, então assim, expectativas baixas, por favor, tá, gente? Então, sem mais delongas, bora lá que tem muita coisa pra falar. Então já vai deixando o like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, que é @dilidoslarissa, e depois comenta aqui embaixo se você já fez essa prova do ENAD, porque eu vi que algumas pessoas fizeram no mesmo dia que eu, ou se você já ouviu falar dessa prova, porque eu não tinha ouvido falar, eu só soube quando a faculdade pediu pra fazer uns cadastros, né? Então, assim, é importante você saber disso. Mas então, o que é o ENAD, né? O ENAD é uma sigla para Exame de Avaliação de Desempenho dos Estudantes e é nada mais nada menos do que uma prova que o governo federal faz para os alunos de graduação que estão concluindo a faculdade. Então, é para avaliar o desempenho do estudante e também da faculdade. A cada ano são definidos os cursos que vão ter que fazer a prova. Então, esse ano, por exemplo, foi o serviço social, tanto que eu fiz a prova, mas cada curso ele tem que ser avaliado a cada 3 anos. Então, de 3 em 3 anos vai ter aí uma prova para fazer do curso de serviço social, né? Essa avaliação. Quem vai se formar nos cursos que vão ser ali avaliados precisa fazer essa prova e também uma coisa chamada questionário do estudante. Ou seja, se você vai se formar, você precisa fazer essa prova para conseguir colar grau, é obrigatório. Eu tô aqui com meu notebook só para me guiar um pouco nas coisas que eu tenho para falar, e a partir dessa prova, né, dos estudantes ter feito essa prova, do resultado dela e também de outras coisas, é criado um indicador de qualidade da educação superior do país. Ou seja, é aquela famosa nota do MEC. As faculdades que estão ali sendo avaliadas, elas vão ganhar uma nota de 1 a 5 relacionada à qualidade daquele curso. Ou seja, essa prova ela é muito importante porque ela é uma das etapas que faz com que sejam avaliados cursos de graduação, né? Os cursos de ensino superior. Por isso que quando você vai procurar uma faculdade para fazer, você sempre tem que pesquisar a partir dessa nota MEC, porque é isso que vai falar se aquela faculdade tem uma qualidade boa ou não, né? Essa nota de 1 a 5. E bom, quem te inscreve no ENAD, na verdade, é a coordenação de curso, mas você tem algumas etapas que você precisa cumprir para também concluir a sua inscrição. A sua parte é o quê? É entrar no site depois que a coordenação do seu curso fez a sua inscrição. Você vai cadastrar suas informações pessoais e vai responder um questionário do estudante, que eu tenho até um vídeo assim que eu gravei rapidinho só para mostrar para vocês, mas é um questionário um pouquinho longo, mas enfim, é necessário, né? Mas como é esta prova aqui?
Então, ela é parecida com o Enem em algumas coisas, mas ela não é o Enem. Ela é dada durante um dia só, então a aplicação da prova é durante só um dia. E essa prova ela é dividida em duas partes. A primeira parte é de formação geral, ou seja, conhecimentos assim básicos para todos os cursos praticamente. E são 8 questões de múltipla escolha, então de você assinalar a resposta certa, e 2 questões discursivas, 2 questões de escrever, sim, tem coisa de escrever. E tem a parte também, que é a parte do componente específico, né, que vai de acordo com cada curso. Nesse caso aqui foi de serviço social, porque foi a prova que eu prestei. A parte de componente específico tem 27 questões de múltipla escolha e tem 3 questões dissertativas de você escrever relacionado ao seu curso. Então, ao todo, são 40 questões. Agora que vocês entenderam basicamente o que é o ENAD e como funciona, eu vou responder as mensagens que vocês me mandaram lá no Instagram. Eu abri uma caixinha falando assim, qual a sua dúvida sobre o ENAD? E simplesmente mandaram todas, porque é exatamente isso, né? Então, começando com o que é essa prova, né? É uma prova feita pelos estudantes de cursos de graduação que vão se formar nesse curso de graduação, que é aplicada pelo INEP, que é o mesmo órgão que faz o Enem e outras provas também, o Enseja, enfim, outras provas, e é feito como uma etapa para avaliar os cursos, né, a qualidade dos cursos de ensino superior. Como funciona? Durante um domingo do mês escolhido pelo INEP, você vai até o seu local de prova indicado e vai fazer essa prova com 40 questões. Por que tem que fazer? Todas as pessoas têm que fazer? Então, precisa fazer justamente porque o INEP ele precisa dar uma nota de qualidade dos cursos de graduação. E por isso que é obrigatório, porque se não fosse obrigatório, ninguém ia fazer, sabemos disso. Nenhum estudante ia querer perder um domingo da sua vida para ir fazer uma prova sobre o desempenho e avaliação, né, da sua faculdade. Mas por isso que é obrigatório mesmo, para o INEP conseguir desenvolver essa nota de desempenho e qualidade das faculdades. Em qual período da faculdade tem que fazer essa prova? Então, tem que fazer no penúltimo período. Porque, as pessoas que têm 80% ou mais da carga horária do curso cumprida e pretendem concluir o curso no próximo semestre, têm que fazer essa prova. Então, é aí no seu penúltimo período. Tirar uma nota ruim prejudica a conclusão do curso ou somente a avaliação da faculdade. Não prejudica em nada o estudante, por mais que seja obrigatório, não é algo que se você ir mal você não vai conseguir se formar, não prejudica em nada o estudante. A única coisa assim que prejudica é a nota da faculdade. Você faz na própria faculdade ou é em um lugar diferente, tipo o Enem. Então, você vai fazer a prova no local que o INEP indicar para você, lá na data que eles vão divulgar. Pode ser sim no mesmo local da sua faculdade ou pode ser em outras. No meu caso, não foi na faculdade, não foi na Unifesp. Eu fui fazer, eu fui fazer na Unip, em Santos, isso. Mas uma coisa que é certa é que a aplicação da prova sempre vai ser na cidade onde a sua faculdade está inserida. É obrigatório realizar a prova em que ela influencia na colação de grau. Então, no site da Unicinos está escrito assim: o exame é um componente curricular obrigatório da graduação. A situação regular, de participação ou não, é registrada no histórico escolar do estudante, na forma estabelecida no regulamento do processo. Se o aluno é convocado e não faz a prova, ele não poderá se formar até a regularização da situação, que só ocorre no ano seguinte à realização do exame. Então, assim, se você perder a prova, você vai ter que esperar aquele curso ser convocado novamente para fazer a prova. Se você trancar o curso, mesmo assim, você precisa fazer a prova. Enfim, é algo obrigatório mesmo para você se formar. Se eu não fizer a prova, preciso justificar? Então, a justificativa é quando acontece alguma coisa, por algum motivo, que teve ou ausência da pessoa no dia da prova ou um indeferimento, sei lá, ela esqueceu de fazer o questionário e aí deu um indeferido. Tipo, o cadastro não foi completo e aí ela não consegue realizar, né? Então, dá para recorrer sobre essa de justificativa. Você pode recorrer justificando o porquê que você não estava presente, né? Só que tem todos os critérios, de acordo com o edital, então eu sugiro que você dê uma olhada no edital, né? Para saber mais certinho os critérios, mas tem sim como você justificar, como você recorrer. Só que é aquilo, tem que ver se eles vão aceitar. Se eles não aceitar,
aí vai ter que regularizar em algum momento. Se eles aceitar, aí tudo bem. Colei grau em agosto e a minha coordenadora falou que não preciso fazer, mas estou com receio. Então, como foi a sua coordenadora que falou, ela provavelmente tem muito mais propriedade do que eu sobre isso, né? Mas se você ainda não tá se sentindo seguro com isso, conversa com ela, explica que você entendeu, assim, você sabe o que é o ENAD, você ficou com dúvida realmente se vai ser necessário ou não. Enfim, eu sugiro que você converse com ela para ela prestar os esclarecimentos. Está preparada? Também vou fazer, em breve, assistentes sociais. Claro que quando eu tô gravando esse vídeo já passou a prova, né? E como eu falei no início do vídeo, eu não estudei, gente. Eu não estudei porque não era algo que eu precisava ir bem, essas coisas assim, então eu não estudei, eu fiz ali na raça mesmo. E assim, preparada eu tava. Agora se eu fui bem ou não, a gente vai descobrir daqui a pouquinho quando eu fazer o gabarito com vocês. Mas, quando você for prestar o ENAD, se você quiser se preparar para a prova, você pode entrar no site deles, que lá tem as provas anteriores e os gabaritos. Aí você pode estudar por meio dessas provas. Em que ano o pessoal do Serviço Social fará novamente? Então, como é de 3 em 3 anos, eu acredito que em 2025 terá uma nova edição do curso de Serviço Social. Outras coisas que vocês não perguntaram, mas cabe eu falar aqui. A questão do gabarito, eles não informaram a data que sairia o gabarito, mas esse momento que eu vi o vídeo, hoje é dia 4 de dezembro, eu vi que saiu realmente o gabarito e eu vou deixar aqui também o link, mas é o site do INEP mesmo, né, do ENAD. E outra coisa também, né, eles fazem um desempenho individual do estudante. Então, todas as pessoas que fizeram a prova vai ter um momento que ela vai poder entrar lá no site do cadastro dela e ver o desempenho dela. Isso é individual, ninguém vai saber o seu desempenho da prova, só você. E ele é bem longe que vai trazer esse desempenho, né, essa consulta. Para quem fez em 2022, só vai sair a partir de 31 de agosto de 2023. Então é muito longe mesmo, o mais fácil é você se contentar com o gabarito, mas o gabarito é só para as questões de múltipla escolha, se eu não me engano, porque como a gente tem que responder as partes dissertativas, é muito individual a resposta, né? Sobre o que eu achei dessa prova. Então, no geral, eu achei uma prova fácil. Lembrando que tudo que eu falar aqui não quer dizer, só porque eu tô falando que eu achei uma prova fácil, não quer dizer que eu fui bem, tá, gente? Vamos se atentar à realidade. Mas, no geral, eu achei uma prova fácil, uma prova condizente com o que a gente aprende no serviço social. E também, no geral, também eu achei uma prova legal, assim, interessante de se fazer. E o que acontece? Por mais que eu tenha achado fácil, é muito fácil você se perder na prova. Porque as questões de múltipla escolha, por exemplo, tinham bastante questões que era assim. Eles trazem duas frases, duas afirmativas. E aí, ele fala assim, a primeira afirmativa é isso daqui. Aí eles trazem um porquê e aí traz a segunda frase. E aí as questões para você assinalar, você pode se perder, porque tipo assim, a primeira frase ela é verdadeira, mas a segunda frase não justifica a primeira. Aí a segunda alternativa é, a primeira frase é verdadeira e justifica, e a segunda frase justifica a primeira. Enfim, eu sei que ficou um pouco confuso, mas vocês conseguem ver lá no site do INEP o que eu tô conseguindo, o que eu tô tentando transmitir aqui pra vocês. Então, por mais que eu achei uma prova fácil, ela é muito simples, muito rápida de você se confundir. Então, foi isso na questão de múltipla escolha. E nas dissertativas eu achei difícil porque eu nunca tinha feito uma prova dissertativa de serviço social. Então é claro que é comum a gente ter mais dificuldade, né? Porque a gente não estudou, não treinou para isso. E eu achei também difícil porque geralmente essas provas de escrever, né? Aqui, que eles, na verdade, todas as provas de escrever aqui, as alternativas de escrever, eles traziam dois textos ou um texto com informações referentes ao assunto, e aí eles falavam tipo assim, faça uma proposta de intervenção sobre violência contra a mulher. Só que você só tem 15 linhas para falar sobre isso, e é um tema muito complexo para você escrever em 15 linhas, então você tem que ser muito direto, tem que ser muito sucinto no que você quer transmitir, no que você quer escrever. É muito fácil, assim,
de você se perder na prova por conta do horário, porque escrever, ela demora mais, né? Tem que escrever aqui, aí tem um rascunho para você escrever, você tem que escrever certinho depois, você tem que passar por gabarito, as questões escritas, fazer uma letra bonitinha. Então é muito fácil de se perder tanto no tempo quanto nas alternativas mesmo. Agora, só para vocês também entenderem melhor o que eu quis dizer, eu vou falar para vocês aqui uma das questões discursivas. Ó, a questão discursiva número 2, ela traz um texto falando sobre patriarcado, violência contra a mulher, divisão sexual do trabalho, enfim, fala basicamente sobre esse tema, violência contra a mulher. E aí está escrito assim: com base no texto apresentado, faça o que se pegue nos itens a seguir, lembrando que é 15 linhas para você escrever. A. Discorra sobre a relação entre o patriarcado estrutural e a desigualdade entre homens e mulheres, valendo 5 pontos. B. Proponha 2 ações do Estado para o enfrentamento dos diferentes tipos de violência contra a mulher, valendo 5 pontos também. Gente, como você escreve um tema tão complexo assim em somente 15 linhas? Você tem que ser muito direto, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tem que ser muito direto. Eu tô aqui, ó, com a minha... Mas, tipo assim, só sobrou 3 linhas. Tem que ser muito direto, gente. Isso eu acho que foi difícil. Se fosse 30 linhas, beleza. Agora, 15 linhas é doído. Eu vou falar pra vocês o que eu escrevi nessa daqui, mas assim, não levem base, entendeu? Que eu só fui lá na fé e fiz. Eu escrevi assim. A dominação masculina, ou patriarcado, não é um problema apenas de um país ou contexto histórico. É perpassado entre gerações. Como consequência disso, materializa-se por meio da desigualdade entre homens e mulheres em todos os espaços, dentre eles social, político, econômico e cultural. Eu escrevi mais ou menos isso, porque na hora de passar para o gabarito oficial, eu fiz algumas correções. Social, econômico, político e cultural, com a justificativa de que a mulher deve se submeter às vontades masculinas e se voltar à parte reprodutiva do núcleo familiar. Dado este contexto histórico e estrutural, é imprescindível que o Estado desenvolva ações no que tange ao combate ao patriarcado e, sobretudo, às violências contra as mulheres, que se caracterizam como quebra dos direitos humanos. Sendo assim, a primeira ação proposta primordial é um programa voltado ao trabalho socioeducativo com os autores das violências, visando a educação em direitos. Já a segunda ação se materializa na ampliação das políticas públicas voltadas às mulheres que se encontram precarizadas e desfinanciadas. Se tá certo ou não, isso não importa, entendeu? A questão é que vocês estão conseguindo ver que tem que ser muito sucinto, tem que ser muito direto. Em 15 linhas, gente, 15 linhas é muito pouco. Eu li aquilo e falei assim: meu Deus, ele realmente quer que eu fale sobre patriarcado estrutural, desigualdade entre homens e mulheres e ainda tragam 2 ações para o Estado fazer em 15 linhas. Você tá de tiração comigo? Mas enfim, saiu, né? E aí as outras também eram nesse sentido. Deixa eu ver se eu acho aqui as outras. Ó, vou ler uma aqui pra vocês. De múltipla escolha. Tem um texto pequenininho. Aqui é o texto. E aí tem 2 afirmativas. A primeira é assim: a existência de pessoas em situação de rua no Brasil deriva sobretudo das desigualdades sociais oriundas da pandemia de Covid-19. Aí embaixo tá assim: por quê? Segunda afirmativa: um dos efeitos da pandemia de Covid-19 foi a ampliação do núcleo de pessoas em situação de rua no Brasil, o que evidencia a segregação socioespacial das cidades brasileiras. E aí, ó, a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. B. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Ou seja, vocês conseguem ver que dá para se perder muito fácil. Você começa a se confundir, a ler, reler, se ler várias vezes, reler várias vezes. Dá muito fácil para se perder, então tem que ter muita atenção nessa prova, por mais que ela não pareça ser difícil. Vou falar aqui mais uma dissertativa, que eu sei que vocês têm curiosidade. E assim, as últimas dissertativas, sem condições. Eu só escrevi lá porque tinha que escrever para não deixar em branco.
Mas essas primeiras eu consegui até que desenvolver alguma coisa. Ó, tem a questão discursiva 3. Ela traz um texto, outro texto, e aí traz o que você tem que fazer, o que você tem que escrever. Então, fala aqui um texto sobre os valores do código de ética, e aí traz uma situação hipotética. Joana, aluna de serviço social que estagia no CRAS, percebe que suas atividades se resumem à inclusão de famílias no programa Auxílio Brasil e à realização de algumas ações pontuais e imediatas relacionadas à reprodução social dos usuários. Relata que as condições objetivas da instituição limitam a criação de projetos que promovam o fortalecimento e a autonomia das famílias atendidas. Em diálogos com a supervisão acadêmica e de campo, Joana se preocupa com a coerência entre o trabalho realizado e o projeto ético-político do serviço social e, ao mesmo tempo, questiona-se sobre o que poderia fazer para, por um lado, ampliar as bases de apoio no estágio e, por outro, somar forças com os segmentos organizativos da sociedade civil e do Estado para a proteção social e a garantia de direitos. Considerando o texto e a situação hipotética, bem como a autonomia relativa da estagiária e o projeto ético-político do serviço social, a. Explique de que forma o projeto societário da classe trabalhadora se vincula ao projeto profissional do caso apresentado. B. Descreva uma intervenção que Joana possa realizar para ampliar as possibilidades do estágio no CRAS. Muita coisa para falar em 15 linhas, mas escrevi. Escrevi assim. A vinculação do projeto societário da classe trabalhadora relaciona-se ao projeto ético-político do serviço social a partir do momento em que a categoria do serviço social, os assistentes sociais, desenvolvem estudos, análises e reflexões do seu objeto de atuação profissional, a questão social, e concluem que seu posicionamento ético-político é ao lado do projeto de sociedade que a classe trabalhadora almeja, pois traz a perspectiva de uma sociedade livre de explorações e desigualdades e de defesa dos direitos humanos, não sendo possível no sistema econômico atual. Como possibilidade de intervenção, Joana poderia propor no CRAS a realização de grupos com a sociedade civil visando a educação em direitos, informações quanto ao sistema de proteção social e sua atuação, juntamente com o serviço, de desenvolvimento das atividades, pois a partir dessa atuação há a criação de vínculos entre a sociedade civil, o CRAS e os próprios profissionais inseridos no serviço, e a melhora no processo de estágio e a aproximação dos segmentos organizativos da sociedade civil e do Estado. Enfim, quando eu estava passando, como eu falei, quando eu estava passando pro gabarito final, eu modifiquei algumas coisas, mas é mais ou menos essa a ideia. Se tá certo ou não, seguimos aí, não sabendo. Outra também, essa daqui eu achei difícil. É um que traz um texto sobre violência. E é assim, Considerando que a violência é um dos efeitos da dimensão interseccional de gênero, raça e classe na vida das mulheres negras, descreva uma proposta de intervenção no âmbito do serviço social para o enfrentamento ao feminicídio dessas mulheres em uma comunidade. Em 15 linhas, gente. Em 15 linhas, mas tudo bem. Escrevi também, basicamente todas as minhas partes escritas foi relacionada à educação e direitos, tipo assim, a informação, educando, aí, tipo assim, porque isso é meio óbvio, sabe? Então é uma resposta bem genérica, mas que eu acho que funciona, porque tudo começa pela informação, entendeu? Pela educação. Então, fazer um projeto, essa daqui eu escrevi basicamente fazer um projeto social com a comunidade visando essa educação em direitos, trazendo filmes nacionais que abordam o tema do feminicídio, da violência contra a mulher, documentários, poemas, atividades atividades anuais no ano de comemoração, na data de comemoração da Lei Maria da Penha, no Dia Internacional da Mulher, enfim. Basicamente, todas as minhas intervenções foram baseadas em educação e direitos. E aí, a última de escrever traz também um texto que fala sobre
uma situação hipotética. Vamos lá. Uma criança de 11 anos foi internada em uma unidade hospitalar para tratamento de diarreia, possivelmente associada à desnutrição. Após a internação da criança, tanto profissionais que compõem a equipe de assistência médica quanto acompanhantes de outras crianças apresentaram reclamação à assistente social que trabalha na instituição hospitalar sobre o fato da criança estar acompanhada por um homem. O fato se deu porque, costumeiramente, as crianças internadas são acompanhadas por mulheres no referido hospital e, como estas compartilham os mesmos ambientes, sentiram-se constrangidas com uma presença masculina permanente. Em contato com o acompanhante dessa criança, a assistente social foi informada que ela foi adotada por pais homoafetivos, que demonstraram interesse em permanecer cuidando da criança durante a internação e que ratificaram seu direito de permanência junto à criança. Entre os argumentos apresentados por parte da equipe do hospital para justificar a mudança de acompanhante estavam 1. A alteração da rotina hospitalar e a abertura de precedente para outras situações. 2. A suspeita de que a criança era vítima de maus tratos, o que teria conduzido ao quadro de desnutrição. Após a entrevista inicial com os pais e a pesquisa de alguns dados socioeconômicos da família, o assistente social identificou que ambos estavam desempregados, o que concorria para que a família passe por dificuldades financeiras severas. Por sua vez, observou que a criança demonstrava grande entrosamento e afeição por eles. De acordo com o artigo 12 da Lei 8.069, os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável no caso de internação de criança e adolescente. Considerando a situação descrita, o disposto no artigo 12, bem como no Código de Ética do Assistente Social, cite 2 princípios fundamentais previstos no Código de Ética do Assistente Social que se opõem diretamente aos argumentos apresentados por parte da equipe do hospital para justificar a mudança de acompanhante. B. Apresente uma proposta de intervenção para a solução do problema supramencionado, de modo a garantir os princípios do SUS da universalidade, equidade e integralidade em saúde e o direito da criança de ter um dos responsáveis como acompanhantes. Gente, essa daqui, vocês acreditam que eu esqueci o código de ética? Ai, que ódio. Tipo assim, como escreve certinho, eu esqueci, mas eu sabia mais ou menos o que se tratava o código de ética. Então eu tive que dar uma enrolada aqui, sabe? Tipo, os princípios que falam sobre isso daqui. Tive que fazer desse jeito, porque certinho eu não tava lembrando. Mas assim, não sei se foi porque foi a minha primeira prova dissertativa. No geral, eu achei difícil. Os assuntos em si não são difíceis de você responder. A questão é a quantidade de linhas e você tem que ser bem direto na sua resposta, tem que ser bem sucinto e claro. Então, essas foram basicamente as minhas dificuldades e a minha opinião sobre a prova. Agora eu vou fazer o gabarito. Acabei de fazer a correção da minha prova e assim, são 40 questões, sendo 35 de múltipla escolha e 5 de escrever no total. E de 35 questões, de múltipla escolha, eu acertei 26. Então comentem aí se vocês acham que eu fui bem, se eu podia ir melhor. Claro que a gente sempre acha que a gente pode ir melhor, né? Mas dado que eu não estudei, eu achei que até que fui bem. E a questão, das respostas consideradas de escrever, tem que esperar só agosto de 2023, que eles vão trazer o desempenho do estudante com essa parte corrigida, mas eu tô bem satisfeita, dado que eu não tenha estudado, ter acertado 26 questões sem estudar. De 35, eu acho que eu fui bem, só errei 9. Então, sobre a Nádia é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham entendido um pouquinho como funciona essa prova, o objetivo dela também e a sua importância, Então, se vocês tiverem a oportunidade, façam assim, de verdade, como se fosse uma prova de concurso ou residência, porque isso também mostra o seu desempenho, o seu entendimento ao longo do curso. Eu gostei bastante no geral da prova, achei que as questões foram boas, foram condizentes com a atuação do assistente social.
E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aqui relacionado a essa prova, a esse vídeo, se você já fez a prova, o que você achou. O que você achou das provas, das perguntas dissertativas, se vocês acharam fácil, se vocês conseguiriam fazer. Enfim, deixe um comentário aí pra me ajudar, ok? Deixa o like no vídeo também, que é super importante. E me segue lá no Instagram, que é @julidanzolarissa. Um beijo e até o próximo vídeo.